Welcome aboard ao canal do professor João Emílio Granato. Mais uma história para vocês, mais um momento de descontração em nosso comércio internacional. Alguns vídeos passados eu venho comentando sobre os primeiros anos de minha carreira profissional, onde eu expliquei sobre a minha primeira exportação, contei algumas histórias aí tensas, outras engraçadas. E hoje eu vou dar continuidade numa sequência da exportação. Tá? Como nós estávamos lá, isso em 1982, 83, essa empresa então me contratou, uma empresa de indústria plástica, que fabricava calçados plásticos e tinha uma exportação pronta para fazer, que era para uma parente desta pessoa nos Estados Unidos. Então já era uma operação praticamente concluída, não tinha a busca do mercado, não tinha a busca de um cliente, tinha tido um contato já entre as duas pessoas, definido o produto, definido um pedido e realizado a exportação. Eu fui contratado para fazer esse elo de conexão entre uma parte e outra, conforme comentado em 2, 3 vídeos anteriores. Mas depois que passou esta euforia da primeira exportação, veio a cobrança da empresa dizendo assim, agora nós vamos exportar de verdade, agora nós vamos buscar mercado. E aí eu me senti perdido. Perdido totalmente porque era cru, como eu comentei com vocês, as minhas horas de folga, eu ia até o terceiro andar da biblioteca, no setor de periódicos, ler alguma literatura que tinha disponível. Na época existia uma coleção da revista semanal Cassex, que trazia muitas informações das commodities, muitas informações da balança comercial, muitas informações de como agir dentro do comércio exterior, questão documental, questão estratégica, etc. Mas eram textos curtos de especialistas que na época trabalhavam em trading ou trabalhavam em alguma empresa do governo e facilitavam através dessa revista algum comentário. Não tinha profundidade. E a literatura de editoras, de livros, era muito pouca. Também eram poucos autores que desenvolviam o processo. Então, tinha muita dificuldade. Não havia Google, então vamos estabelecer que não existia internet. Então, você tinha que tentar se localizar, se posicionar nesse mercado para ver o que se fazia. E sem querer, eu fiz meu primeiro SWOT, né? Meu primeiro matriz fofa, em espanhol, matriz foda, né? Forças, oportunidades, debilidades e ameaças. Então, essa minha primeira ação foi pensar nisso. De que forma? Quais são minhas forças? Estou numa boa empresa, essa empresa tem um produto legal que pode ser exportado, eles querem me ajudar a exportar, eu posso realmente buscar alguma estratégia de exportação e ser exitoso, lograr um êxito forte aqui, e eu posso aprender com isso e usar isso em outros mercados. Quais são as minhas ameaças, de fato, nesse momento que eu era cru? Perder o emprego por não apresentar o resultado. Não conseguir exportar, não conseguir chegar em um importador. Não conseguir me comunicar, não conseguir vender o produto. Tudo isso era ameaça, por quê? Porque eu era uma pessoa totalmente crua, pouco tempo de universidade, pouco tempo de aprendizado e trabalhando numa empresa que estava a todo vapor querendo realizar a exportação. Que oportunidade eu tinha? Muitas. A oportunidade estava toda na minha mão. Eu tinha uma oportunidade gigantesca de realizar um produto e fazer exportação. Essa era a melhor oportunidade que eu tinha. Eu tinha um produto, tinha uma empresa, tinha apoio e, teoricamente, tinha um budget para começar a fazer um investimento nessa sequência. Quais eram minhas fraquezas? Desconhecimento de causa, medo, insegurança, receio de não dar certo, dificuldades de encontrar informação, não ter para quem perguntar, não saber com quem buscar informação. Então eu tinha muitas fraquezas, eu tinha muitas ameaças, e eu tinha pequenas forças e pequenas oportunidades.
Então sempre é bom a gente pensar que quando te dão um limão, é hora de você fazer a limonada. E aí eu disse, eu preciso intensificar o meu conhecimento de uma forma rápida. Como vou fazer? E aí isso fica batendo na sua cabeça, infelizmente, não comparando e nem sendo retrógrado. Hoje a gente coloca 2, 3 palavrinhas no Google, 2, 3 palavrinhas na inteligência artificial e ela cria uma história, cria resultados, traz informação, traz o mapa, traz tudo. Nessa época que eu comecei, esses dias eu falei Atlas para um cliente, você já viu o Atlas? Ele disse, o que é Atlas? É verdade, Atlas eram os mapas. Então você tinha aí um livro que tinha todos os mapas, os continentes, com relevo, com rio, com físico, enfim, era assim que a gente aprendia. Então, nessa intensificação, o que eu fiz? Eu vou buscar o Atlas e me localizar onde eu poderia atacar. Então eu poderia atacar Estados Unidos, porém Estados Unidos é um país gigantesco, com 50 países, que eu não poderia apertar todos os países, todos os estados, de uma forma de querer chegar lá. Talvez não fosse possível. Então eu pensei o seguinte, olhando o mapa, por que eu não ataco a América Central? O sapato é plástico, são sandálias, são sapatos confortáveis para usar no dia a dia, combina com a questão caribenha, a questão mais América Central. E aí, pensei comigo, deve ser fácil de exportar para esses lugares, porque deve ter dificuldade de ter uma mercadoria. Foi um pensamento, um insight, né, que bateu na minha cabeça. E eu comecei a pesquisar isso, junto no mapa, e depois fui buscando informações nas revistas semanais. Como é que funcionava, para vocês entenderem, a busca, né, o meu Google daquela época? Você entrava na biblioteca, mostrava a sua carteirinha, depois tinha aí uns fichários, aí você vai naquele fichário e marcava os temas por números, né? Então você conseguia saber, revista semanal Cassex número 728 trata de estratégia de exportação, revista semanal Cassex número 1050 trata de como vender para Caribe. E aí você buscava esses números, né? Pegava essas revistas não podiam sair da biblioteca, não eram como os livros que podiam ser emprestados, então você tinha que ler lá ou fazer a cópia dessas reportagens ou dessas matérias lá. Muitas vezes eu entrava na biblioteca depois do trabalho, 6h30, 7 horas da noite, e ficava até as 10 horas que fechava, tentando descobrir isso. Aula, infelizmente, era sobrevivência, alguns dias faltava aula, alguns dias ia estudar, de fato, como fazer a exportação. A distância nessa época da faculdade, do primeiro e segundo ano para o terceiro e quarto ano, onde existiam os professores que mais dominavam isso, era muito grande. Então, às vezes, você não conseguia conversar com o professor, não sabia quem era, não tinha quem te indicasse, porque era uma universidade pequena, mas mesmo assim não tinha esta quantidade de professores à disposição para poder te auxiliar. E o Brasil era muito fechado, o Brasil não fazia importação, então o Brasil realizava somente exportações e sempre foi um exportador de commodity, sempre mandou a matéria-prima e deixou de vender o produto semi e industrializado. Então, na realidade, nós sempre fomos bons exportadores de commodity, e nessa época nem se fala. Então, na realidade, as informações eram quase inócuas, não existiam. Então, era difícil de a gente buscar essa informação. Então, era revistinha da Cassex e livros. E aí foi, através disso, que eu descobri que as câmaras de comércio, as embaixadas brasileiras, as federações da indústria, as associações comerciais de determinados países fomentavam o processo de compra ou de venda, né? Então, o melhor caminho a seguir seria ir diretamente a uma embaixada brasileira em determinados países. E isto existia nas revistas Cassex, a informação das embaixadas brasileiras, e dentro dessas embaixadas brasileiras existia um negócio chamado SECOM, Setor Comercial. Muito bem, como é que você chegava nestas embaixadas?
E aí existia uma revistinha que explicava que tinha que ser por carta e que você devia se dirigir ao SECOM com características do seu produto, pedindo para que eles auxiliassem a buscar clientes compradores desse produto. E assim foi. Então, criei uma carta padrão, busquei vários endereços desse SECOM espalhados aí, América Latina, parte superior, América do Sul, parte superior, aí entrava um país como Guiana, entrava Venezuela, Colômbia, e aí toda a parte da América Central, México, e me concentrei aí. Então preparei as cartas, fiz os envelopes, tudo direitinho, e pus para o nosso office boy deixar no correio. Era uma companhia grande, ninguém me falou de custos, né? Então, quando eu deixei aquela pilha de carta, 30, 40 cartas, para as embaixadas, obviamente chamou atenção do custo. Ei, você vai fazer selo para as cartas internacionais, então isso vai custar muito caro. E já foi o primeiro corte. Não vai mandar tudo isso. Separe umas 20 e nós vamos investir em umas 20 cartas. Ok? Meu papel é esse. Então fui lá, escolhi alguns países e deixei as cartas à disposição. E aí vem aquela ansiedade de quem não conhece o processo, e isso a minha humildade me permite contar, porque era isso mesmo. E aí eu ficava ansioso todos os dias quando chegava o boy, eu queria saber se tinha cartas que me respondiam ao processo. E nada. Enquanto isso, trabalhando para aprender produto, tive uma função de melhorar o nosso catálogo, foi um outro trabalho a ser desenvolvido mercadologicamente, sem existir um marketing internacional. Essa é uma história para frente. Fui entendendo um pouco mais o processo da empresa, até que eles viram que eu tinha um tempo sobrando, me colocaram no faturamento. Foi ótimo, entendi o processo de faturamento, entendi as diferenças da emissão de nota fiscal nacional, para depois então aprender a nota fiscal de exportação. Então eu tive muitos privilégios na vida, muita sorte na minha caminhada. Eu tive muitas oportunidades que eu soube, que nem a gente diz, o cavalo passou e eu sentei em cima e fui seguindo. Então isso eu aproveitei de verdade. Bom, a primeira resposta, para que vocês tenham ideia, chegou uns 3 meses depois. E aí eu abri a carta super ansioso, olhei o selo daquele país, recortei o selo, disse, vou guardar todos os selos que eu receber, vou fazer uma coleção de selos das cartas que eu recebi. Hoje ninguém praticamente usa selo, é uma coisa maluca. E aí comecei a ler a carta, dizia assim, este SECOM, setor comercial, agradece a sua comunicação e teremos o maior prazer em auxiliá-lo, quando for possível. Estamos com redução de custo em nossos setores e essa pesquisa demanda tempo e dinheiro. Então, assim que possível, iremos realizar a sua informação. A primeira carta foi balde de água fria. Quase chorei de não ter tido a oportunidade de ver pelo menos um possível importador desse produto. Foi realmente assim, uma sensação estranha de você fazer alguma coisa, ter todo esse caminho trilhado e na hora de você ter o resultado, não veio o resultado, mas veio a carta. Então é uma coisa assim, maluca. Aí eles vão dizer assim, mas pode isso? Pode, era assim. Passou mais alguns dias, chegou outra carta. Aí fui correndo, mas já um pouquinho o pé atrás, não vai ser legal. Essa carta já me trouxe 3 possíveis compradores. Um era um supermercado que dava para entender que era supermarket, e outro era um processo importador, e o outro era uma empresa de calçados. Quando eu mostrei para minha patroa isso, ela falou assim, não mande para essa empresa de calçados, porque eles querem copiar nosso produto. Eu disse, opa, isso é lógico, já guardei essa informação na carrita para que eu pudesse ter isso em outra ocasião, né? Não sair afobado e mandando para todo mundo. Aí eu olhei os 2 nomes e disse, bom, um é uma trading company e outro é um importador direto.
aqui podemos ter chance. Aí escrevi uma carta explicando do produto. E aí é muito importante a gente usar aquela coisa que a gente aprende com o tempo, né? Toda vez que você vai escrever, redigir alguma coisa, falar, você tem que usar a técnica da AIDA, né? Porque na realidade você tem que se posicionar buscando em primeiro plano a atenção. A atenção. Depois, estou aí misturando o espanhol com o português. Depois você vai ter o I de interesse, você tem que, com atenção, despertar o interesse. Imediatamente despertando o interesse, você tem que despertar o desejo, o D, para depois fazer a execução, que é a ação. Então, a AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. Na realidade, quando você pensa numa correspondência, seja por qualquer meio de comunicação que você esteja usando, hoje inclusive, WhatsApp, e-mail, sua rede social, você tem que estar conectado com isso. Primeiro desperta atenção, depois o interesse, o desejo, para daí então fazer a captação. Não sabia disso, isso eu aprendi com a vida, né? Não se aprende no primeiro momento. Mas eu fiquei pensando assim, como é que eu vou fazer uma carta para que ela realmente tenha interesse? Porque nós somos brasileiros, essa carta vai demorar, eu não posso mandar o produto, eu tenho um catálogo que não é um catálogo bacana, não posso mandar, eram 12 modelos, não posso mandar 12 folhas coloridas, que vai custar muito caro, e isso vai ser impossível. Então, como é que eu vou reduzir isso e fazer acontecer? Não tinha scanner, não tinha fotocopiadora colorida, então algumas dificuldades sempre existiam. E aí eu escrevi uma carta explicando mais ou menos o produto, das suas qualidades, como eram feitos, a grade, etc e tal, e disse, vou mandar. E aí usei aquela carta, fui melhorando essa carta, adaptando ela, olhando as revistas Cassex, olhando alguns modelos de carta de inglês. Me lembro que eu peguei um livro super velho na biblioteca, e disse assim, como redigir cartas em inglês. E ali tinha alguns modelos comerciais, e eu comecei a adaptar aquele processo ao produto, e foi assim trabalhado, né? A diferença do mundo de hoje para o mundo de antes era a velocidade. A velocidade era menor, então você tinha mais tempo de elaboração. Hoje a velocidade é muito maior, tem muito mais facilidade, só que você não tem tempo de elaborar. Então muitas vezes você atropela a operação por desconhecimento ou por necessidade de ser rápido. E aí as coisas não funcionam. Parto desse princípio que às vezes não funciona. Muito bem, seguimos em frente, mandando mais cartas, mais cartas, mais cartas. Um dia recebo uma carta de Bridgetown, capital de Barbados. Será que era isso mesmo? Era Bridgetown. Não, Bridgetown entendeu. Kingston é Jamaica. Bom, eu vou checar essa informação porque aí a cabeça está pensando. Né? Não vou cortar também porque eu gosto da coisa sequencial. E aí veio essa carta e ele dizia o seguinte: interessa esse produto para nós, nós queremos revendê-lo, mas eu preciso que você mande um sample. Sample. Dicionário, opa, amostra. Então, agora vamos começar a sair de dentro do ovo. Fui a minha patroa e disse, olha, recebemos essa carta aqui e esse cidadão quer uma amostra. Não, porque nós não podemos mandar a amostra, porque a amostra sai caro, ele tem que pagar. Escreva para ele que tem que pagar. Aí eu fiquei pensando assim, eu tenho dois caminhos, isso tudo empiricamente, tudo insights. Eu fiquei pensando, puxa, se eu tentar convencê-lo a pagar uma amostra, vai demorar muito tempo, porque vai a carta, ele vai pensar se sim ou não, vai devolver a resposta ou não vai devolver a resposta, se vai pagar 20, 25 dólares uma amostra, talvez não seja interessante porque o custo da operação é caro. Eu disse, eu preciso reverter a situação, preciso convencê-la que não faremos dessa forma.
E aí é o papel de quem está na gestão do processo. Não era o momento de eu ser o gestor, mas era o momento de eu estar ali. Voltei lá e falei assim, eu acho que nós temos que mandar essa amostra. Porque se nós não mandarmos, vai acontecer isso. E ela pensou comigo assim, ok, então autorizo mandar uma caixa com um pé de cada para que ninguém use este produto. Também guardei aqui. Interessante, uma estratégia boa. Então assim, este aprendizado eu tive a oportunidade de ter com os proprietários dessa empresa. E aí nós fomos preparar essa amostra e mandar essa amostra. Aí vem uma outra história das dificuldades burocráticas que residem no processo exportador em nosso país e em outros países. Tá? Fui conhecer um negócio chamado Colipostô, que é uma forma de remessa do correio, acredito que nem existe mais. Então você tinha que preencher um cartão, tinha que preencher uma ficha, tinha que declarar o produto, tinha que fazer uma fatura comercial, tinha que fazer uma certidão de um certificado de origem. Então era um processo de exportação para mandar 2 pés de calçado. Mas era a nossa sobrevivência, era o nosso processo exportador, era a minha empolgação, minha motivação de fazer acontecer. Obviamente, preparei todo o material, errei de novo, porque, documento. Não, documento é uma coisa séria, que eu já falei em outros vídeos e vou comentar sempre. Faça uma vez e faça bem feito. Leia uma vez e leia, entenda, interprete e deixe pronto para fazer. Essa é a regra do jogo, senão você sempre vai cometer erro. Não existia a tecla delete. Então nós precisamos o quê? Trabalhar bem o processo. Depois que eu entendi, fui no correio, tirei dúvidas, fui esclarecido, preparei o documento, entreguei a caixinha com os 2 pés e enviamos. E aí volta a ansiedade, né? Volta a ansiedade, e aí, será que ele vai comprar? Será que ele gostou do produto? Será que não sei o quê? Né? Só que demora, porque demora para chegar, demora para voltar. Passou um determinado período, voltou uma resposta deste nosso possível comprador, nosso prospect, e ele diz assim, me interessa comprar, vou querer um lote de 12 unidades. Eu falei, só 12 unidades? Aqui talvez eu tenha que entrar, porque é muito pouco. Né? Qual é a forma de pagamento? Eu já tinha escrito na carta. A forma de pagamento é imediatamente quando você comprar, paga. De preferência antecipado, ou então side draft, que seria uma operação de pagamento cash. Né? Cash against documents, ou então imediatamente quando se embarca. Aí retornei para ele, e aí começa essa debilidade daquela época do tempo de correspondência. Né? Aí, neste momento, tinha um telex nessa correspondência dele, e aí foi a primeira vez que eu expliquei para a minha patroa, e disse assim, será que eu posso sentar na máquina do telex para redigir um telex? Peça para fulano te ensinar. Aí, no primeiro momento, teimoso, acha que sabe tudo, fui lá e disquei o número e O problema é que esse número discado é pago como uma ligação internacional. E não logrei êxito, por quê? Porque a informação passada não estava correta. Desliguei rápido, mas ficou gravado aquela ligação. E a ligação naquela época era caríssimo, caríssimo, caríssimo. Aí pedi para a pessoa responsável do telex me ajudar, aí me ensinou a fazer uma fita de gravação. Então você tinha uma bobina de papel, e aonde você ia digitando o texto que você queria, e depois ela perfurava essa fita como um livro em braille, e aí você colocava essa fita para rodar e ela ia então transmitir os seus dados num tempo mais curto. Muito bem, quando eu aprendi isso, eu disse, a comunicação tem que ser por aqui, porque pelo menos ela é efetiva, ela é rápida, senão nós vamos ficar a vida inteira fazendo coisa aqui. E aí eu comecei a fazer ofertas também por telex, e não mais procurar o importador pelo nome, pelo país, pela cidade, começar a procurar pelo número do telex. Era um texto, né? O telex não era um texto, eram letras e números que davam ao endereço do telex. E aí então comecei a fazer por telex.
Resumo da ópera, esse rapaz aí de Barbados, então, disse que queria comprar e queria mandar o dinheiro. Outra grande novela. Esperar o pagamento. Assim que o pagamento chegasse, nós teríamos então a operação em andamento. Muito bem, passou mais alguns dias, chega uma carta desse mesmo exportador com um cheque dentro. Cheque. Num país onde o câmbio era uma tortura, né? Você converter qualquer moeda estrangeira na moeda do momento, que já nem me recordo mais, era super difícil. E você trocar um cheque, então, era extremamente desgastante. Fui ao Banco do Brasil, consultei, perguntei, levei o cheque, etc. e tal. O cheque demorava para ir à cobrança e retornar praticamente 45 dias. Expliquei isso novamente ao comprador, o comprador disse sim, não tem outra forma de pagamento, vou esperar os 45 dias. 45 dias para o cheque ir, voltar e acreditar na conta. 12 pares de calçado. Bom, chegou o cheque. Nesse período de 45 dias aconteceu o que aconteceu na primeira exportação, ou seja, preparei fatura comercial, preparei packing list, preparei guia de exportação, já com um pouquinho mais de expertise. Já tinha falado com o despachante aduaneiro, já tinha preparado a questão do embarque, já tinha preparado a caixa. Então, nesse tempo todo, eu consegui organizar melhor a exportação. E volto a repetir para todos vocês, este é um processo que tem que ser organizado, onde começar certo, terminará certo. E lembrem-se, não tem espaço para o erro. Errar é humano, mas errar em comércio exterior é proibido. Então, tomem como lição de casa. Cuidem disso. Organizem a sua exportação. Se tiver mais gente envolvida, façam reuniões. Se tiver que trocar experiências, troquem experiências, mas não façam a exportação de uma forma não planejada e correta. Esse é o grande erro das pequenas empresas. As oportunidades existem, mas elas têm que estar amparadas e concretadas em base forte, sólida, para que a exportação cresça. Essa é uma história interessante no seguinte sentido. Estou perdido, mas achei meu caminho. Espero que tenham gostado. Se estão gostando do canal, por favor, me sigam. Logo, logo terei novidades. É importante que você espalhe para outras pessoas esta oportunidade e logo também vou trazer algumas pessoas aqui para compartilhar a tela comigo e a gente poder fazer aí um bate-papo mais amplo sobre alguma história bacana, não é só a história do passado. Eu venho trazendo numa linha cronológica para que todo mundo se enganje no nosso processo e daqui a pouco vai ter história triste, vai ter histórias de projeto, vai ter histórias das viagens internacionais, vai ter histórias de coisas super interessantes. Garanto para você, venha comigo. Até a próxima. Welcome aboard, professor João Emílio Granato.